Começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. O tema do programa de hoje é a importância das mulheres no mercado imobiliário. A presença das mulheres no mercado imobiliário tem se tornado cada vez mais expressiva e essencial para o crescimento e a inovação do setor. Com habilidades como empatia, comunicação eficaz e capacidade de negociações, elas se destacam no relacionamento com clientes e na condução de transações bem-sucedidas. E para conversarmos sobre esse assunto hoje, eu estou trazendo duas amigas, duas corretoras que fazem a diferença no mercado imobiliário aqui da nossa região, que são minha amiga Edilúcia Bernardo e Márcia Guerreiro. Boa tarde, meninas. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindas, agradeço a presença de vocês duas. Espero que vocês estejam à vontade. E o que eu vou pedir agora? Que vocês se apresentem, uma de cada vez, logicamente, para a gente entender quem são essas duas maravilhas do mercado. Que isso. Quem começa? Por favor. Opa! Olá, uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O meu nome, só para esclarecer, o meu nome inteiro, Márcia Regina Dias. Só que na corretagem, o meu apelido é Guerreira. Eu já ia perguntar isso aí, se era sobrenome, né? Não, o pessoal até pensa, né? Só que assim, até para diferenciar um pouco, né? Porque quando eu comecei no mercado imobiliário há 5 anos, ou seja, na pandemia, né? Quando eu cheguei lá no stand, eu comecei no stand do Elbor Praças, pela Lopes. Eu sou corretora da Lopes. Então lá perguntaram o meu nome, né? Ah, meu nome é Márcia Regina Dias. Não, mas acontece que tem um monte de Márcia aqui. Tem um monte de E aqueles Regina. apelidos, né? Que eles colocam. Sim, Exato. sim. Só que naquela época, no meu Instagram, eu tinha o apelido Guerreira, Márcia Guerreira. Aí, na época, o meu coordenador, que é o Souza, né? Ele falou, não, peraí, vamos arrumar um apelido diferenciado para você. Guerreira. Nossa, que apelido É forte, É né? forte. Não, pega nas costas até hoje, porque é uma luta hoje para vender. E Edilúcia? Bom, meu nome é Edilúcia Bernardo. Eu sou hoje corretora e coordenadora de locação da J. Bianchi. E a gente trabalha com tudo lá, né? Desde empreendimentos, prontos, locações. E eu já estou no mercado já há 14 anos. Né? Já se vão Desde 14 esse tempo, anos. a gente já se conhece desde esse tempo, né? Pois é. Então, assim, o início de tudo, O que despertou aí a entrada no mercado? Eu tinha conversado com a Márcia anteriormente, falou, dificilmente alguém entrou porque quis no mercado imobiliário, né? Eu não sei a nova geração, existe uma geração nova, mas nós, assim, eu acredito que não foi bem assim, né? Você entrou... Então, eu entrei por insistência de um amigo, que se tornou amigo, e eu trabalhei com ele um bom tempo, o Jonas, da Jonas Cardoso, e eu comecei por muita insistência dele, porque, na verdade, eu fazia regularização de imóveis rurais, né? Fazia esse trabalho para alguns... isso, exatamente, você não era corretora. Exatamente. E aí ele insistiu tanto que no final das contas ele conseguiu. Então, se eu estou hoje na corretagem, devo a ele. Legal, né? legal. E a Márcia tem Então, outra história, né, Márcia? Exatamente. Entrei na corretagem pela dor, né? Porque foi há 5 anos atrás, quando portas de trabalho, né, minha formação em jornalismo, né, se fecharam, né? Ou seja, a minha validade venceu, né? Então, o que aconteceu? Naquela época da pandemia, quando começou todo aquele alarde, né? Onde a palavra de ordem ali, fique em casa. Nessa época o mercado imobiliário... Você pegou essa época para entrar? Peguei essa época. Olha, essa é guerreira mesmo. Guerreira. Eu falei assim, aí você vê naquela situação, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou viver? Né? Enfim, aí nisso eu vi um anúncio, no Instagram até, né? Que precisa-se de corretores e tal. Eu falei, mas eu nem tenho experiência, como é que eu vou fazer? Mas enfim, eu vou lá ver como é que funciona isso. E foi assim, cheguei lá, foi na época no Elbor Praças, né? Me apresentei lá, enfim, me avaliaram, falaram, você é comunicativa, você é expressiva, você tem chance e tal. Falei, então vamos embora, vamos ver o que vai dar. Aí eu estudei, né? Fiz o curso, né, de TTI, e de lá para cá, enfim, continuo trabalhando na Lopes, né? E diante desse cenário todo, meus amigos, eu me vi na seguinte situação, peraí, já que eu estou me reinventando profissionalmente, porque praticamente comecei minha vida aos 45, legal. Hoje eu tenho 50. Né? Então eu tive que recomeçar tudo isso. Então pensei assim comigo, falei, peraí, já que é para eu ingressar nessa área, então é para fazer o melhor.
é para ser aprofissional, né? Então, aí eu fiz o curso de avaliação, né? Então, hoje sou avaliadora e perita. E o meu objetivo aí é estudar mais, muito mais. Estava até conversando com a amiga aqui, né? Já que ela domina aí a área. Vamos continuar esse podcast. Segmento de imóveis né? rurais. Então eu falei, opa, vamos embora. Então, Mas eu acho uma coisa que é muito importante, e eu vou perguntar para vocês agora assim, o apoio. Quem deu o apoio? A família deu o apoio? A família apoiou? Porque assim, eu também tive uma época, eu comecei em 82, eu saí, fui para o mercado corporativo, voltei em 95. Mas assim, a gente não... Eu estava numa empresa grande e tal, então às vezes em casa a gente não tem esse apoio. Eu falo, não é melhor você continuar fazendo a tua formação do que... Mas depois eu acho que a gente vai... No caso de vocês também, o pessoal apoiou ou eles mais ficaram em dúvida, vale a pena, não vale? Como que foi pra gente, deixa eu... Fica à vontade. Perdão. não, fica. Mas vamos lá. Só para depois dar continuidade. Uhum. Então, na verdade, essa questão de apoio realmente é algo que, olha, eu acho que é muito raro a família que apoia, de princípio, nessa profissão. Porque, infelizmente, muitas vezes ela não é tida como uma profissão, é tida como um bico, né? E isso eu acho que é Você muito acredita que hoje ainda importante. está assim? Sim. Assim, muito, muito. Só que, assim, aqueles corretores que já são mais antigos, que ainda estão aí, realmente levam porque querem levar como profissão. Eu levo a corretagem como profissão. Eu sou corretora de imóveis, né? Entendi. Não estou corretora de imóveis. Eu sou o que eu falo porque realmente pelo tempo eu gosto. pelo tempo que Exatamente. você está 12 trabalhando, anos. você Sim. teria saído, né? Exato, É a valorização, exatamente, exatamente. Então, assim, esse apoio não tive, né? Só que, assim, eu sempre fui empreendedora, sempre fui, né? Eu acho que pouquíssimos tempos, eu falo que eu nunca me encaixei na caixinha, né? Eu também. Então, o que acontece? Eu sempre quis ver coisas a mais, sempre quis dar palpite, sou muito palpiteira mesmo, né? Então, assim, muitas vezes você fica presa ali no CLT, enfim, você fica meio limitada. Sim. E eu nunca fui essa pessoa, assim, limitada. Eu sempre gostei A Márcia também. de expandir. Então, a minha família, né, na questão do apoio, né? A minha mãe, né? Bom, meu pai é falecido, mas tenho certeza que ele me apoiaria sem dúvida nenhuma. Minha mãe, assim, falou: olha, já que você viu uma oportunidade nesse segmento, vá e faça o melhor. Seja a profissional. Porque tem muitos profissionais, tem muitos corretores, mas aqueles corretores que procuram se especializar, fazer a diferença no mercado, são poucos. Tudo a gente tem que ter um diferencial, né? Exatamente. Com certeza, Não é só com certeza. isso. E as dificuldades? Como foram as dificuldades dessa carreira Olha, no início, né? Hoje ainda é difícil, né? Sim. É um desafio, né? É Com muito certeza. desafiador. Então, assim, para mim, você veja, eu comecei na corretagem, nem carro eu tinha. Hoje eu fico pensando como eu fazia isso, né? Mas nem carro, saía com a placa embaixo do braço mesmo, de ônibus, porque na época não tinha facilidade do Uber, né? Então, assim foi, né? Esperava o cliente lá 1 hora e o cliente falava, então, é que hoje não vai dar para eu ir. Você Então, lá na depois que porta. você já está lá 1 hora Isso esperando é- ele, entendeu? Isso é clássico. Enfim, Os então, bônus, né? assim, comecei assim. Então, as dificuldades realmente foram inúmeras. Mas, quando a gente vê... E, gente, e não é conversa, como diz, para boi dormir. É realmente isso. Quando você vê a satisfação do seu cliente pelo sonho realizado, fala sério. Não é? Aquilo não vai te nutrindo? Vai te Você faz nutrindo. parte disso, você sabe? colaborou para isso. Exatamente, Não, exatamente. Eu acho que, assim, eu vejo nossa profissão, sem brincadeira nenhuma, eu vejo algo muito lindo, sabe? Assim, o que a gente pode proporcionar, desde uma simples locação. Quantas Sim. vezes as pessoas não respiram aliviadas? Poxa, ai, graças a Deus eu tenho um teto para morar, graças a Deus, Você me ajudou, sabe? Você me ajudou a encontrar na localização que eu queria, do jeito que eu queria, sabe? Assim, você vê um negócio prosperar. Então, tudo isso faz Não, eu valer a também- pena. Cada momento desafiador vai acabar Às fazendo vezes a valer gente a até pena. abaixa a comissão para ver ele feliz. Mas eu acho que cada vez mais, nesse ponto, a gente está realmente também fazendo valer, sabe? Porque eu acho que isso também a gente tem que se valorizar, Claro. né? Então, assim, já foi o tempo que realmente você colocar o negócio lá. Não. Eu acho que a gente também tem que dar o devido valor ao nosso trabalho. Sim. Eu creio que isso também é Márcia imprescindível. também,
Qual a maior dificuldade aí, o maior Olha, perrengue? Eu achava assim que no começo, né, da profissão, eu falo bem, eu sou muito comunicativa, já vou conseguir Vou vender. vender logo. Nada, a minha primeira venda aconteceu 1 ano depois. Isso porque eu mudei, comecei num alto padrão, né? Só que Você assim, também já começou começando, né? Só que quando eu mudei, porque eu cheguei assim num ponto, falei, pera lá, 1 ano sem vender, não tá certo isso. E trabalhando de domingo a domingo, tá? Final de semana, sendo a primeira a chegar no stand e depois a última a sair, enfim. Veja bem, e não sabe, não consegui desenrolar uma venda, nem negociação, nada. Como é que fica a cabeça, cara? Cara, a gente pira, eu piro. Porque, lógico, a gente tem, né, as contas vêm, a gente tá ali. Sim. Né, e você tem que estar ali sorrindo pro cliente, como se nada tivesse acontecendo, você com um problema na sua casa, não é? Ainda mais vocês mulheres que ainda Caramba, a gente tem um se dever cobra. a mais, às A vezes, segunda né? e a terceira jornada. A gente se cobra. E até desculpe até a colocação grosseira que eu vou colocar aqui. Fica à Eu vontade. cheguei a ponto de perguntar, meu Deus, pra que eu presto? Caramba, eu converso... Eu estudei o negócio. Bom, aí chegou aquele momento, opa, pera aí, eu tenho que rever aí a minha posição. Se eu mudar, até conversei com o meu gerente na época, falei, pera aí, eu acho que eu vou mudar para um segmento do Minha Casa Minha Vida, vou trabalhar com imóveis populares, né? Aí a primeira coisa que eu vi, escuta, mas a comissão vai ser pequena. Tá? Eu falei, não importa. Você vender 3 vale 1. Isso. Desse grande. Exato. Né? Mas eu tenho que me colocar à prova. Então, me lancei esse desafio. Bom, eu comecei no ano fevereiro de 2020. Fevereiro de 2021, consegui, então, fazer a minha primeira venda. Que beleza, hein? Cara, mas é um tesão, sabe, dá um fôlego, parece um oxigênio que você fala, agora estou me encontrando. Eu sou capaz, né? Agora eu sou sou capaz, né? E nesse tempo aí, você principalmente, chegou algum momento de pensar em desistir? Vários. Muitos. Vários Quem quer falar primeiro? Quem quis Eu desistir não. primeiro? Quem quis desistir primeiro, fala. Então, eu com 3 meses eu fiz a primeira venda, né? Aí, assim, que benção. 3 meses fiz, só que você acha que isso foi suficiente? Não, né? Porque aí a gente já tinha 3 meses de dívida para trás. Sim, acumulados. Então, exatamente. A questão, por isso que assim, às vezes eu falo, né, quando o cliente fala, mas vocês ganham muito. Falei assim, sim, ganharia muito mais se cada hora que eu saísse eu vendesse. Só que não é bem assim que a coisa acontece. Então, quantas coisas a gente não tem que fazer para chegar a efetuar uma venda? Né? Você tem que... sistema que você tem que preencher, captação que você tem que fazer. É uma série de coisas que você tem que fazer para você chegar ali no final da venda. Óbvio, depende do segmento que você faz. Então, o que acontece? É muita coisa para chegar até ali, né? Aí, o que acontece? Essas dificuldades, elas acabam ocorrendo e a gente tem que suplantar. Então, óbvio que vários momentos você pensa em desistir. E desistir. No começo eu fiquei um tempo, aí parei, aí depois voltei. Uma época, né? Aí depois eu voltei, porque não tem jeito. Depois que a gente é picado pelo bichinho da corretagem, você fica com aquilo na veia. Eu também saí algumas vezes, eu montei outras empresas, mas não tinha jeito. Parece que eu montei uma confecção, adorei ter uma confecção de roupa. Cara, assim, me apaixonei, mas sempre o mercado imobiliário me procurando ali. Não vou deixar de vender, vou deixar de atender. Porque você deixou a sua marca. Você fica o tempo, entendeu? Então eu montei 2 negócios que eu falo, puxa vida, e a pessoa, eu entendo isso. E o grande negócio, quando vocês fecharam um negócio bom, você lembra, com uma comissão, fala, lembra? Antes ela falar de quantas vezes ela pensou em desistir, você quer falar um pouquinho mais? Não, muitas. Chegava momentos que eu falava, será que hoje eu vou trabalhar ou vou procurar outra coisa para fazer? Ai, caramba. Sério? Cara? Exato. Sabe, só que aí chegou um momento assim na minha vida que eu falei, Márcia, cai na real. Você agora está numa área, porque o mercado imobiliário, né, é um mercado forte, né, é presença firme na economia, tudo. Então, eu tenho que fazer parte de tudo isso. Ou eu faço o serviço direito, ou então, sabe? Ou então eu saio de uma vez. Só que não adianta. Como ela falou, a partir do momento que você já está respirando esse ar. Não tem jeito. Não dá. Não tem jeito. Eu também aconteceu a mesma coisa. Saí, voltei, falei, pô, parece incrível, não consigo me ver fazendo outra coisa, meu Deus do céu. Não dá, gente. E a venda boa? Quando que saiu aquela venda boa, você fala, pô. Porque assim, a gente sempre vem de, né,
Não sei a venda que a Edilúcia fez, mas assim, vem aqui, né? Aquela vendinha, aquela locaçãozinha, aquela vendinha. Pô, de repente você dá um estouro ali. Pô, eu fiz uma venda que eu fui numa concessionária e comprei um carro. Você fala, pô. Ainda cheguei em casa com o carro, fala, pô, uma surpresa pra família, aquilo lá, ainda sobrou um dinheirinho. Aí você fala, pô, não dá pra sair do negócio, né? Não dá. Não dá, né? Aí você vê. Só que fazia, não importava, 6 meses sem entrar um tostão. Tinha que rezar, né, meu Né, amigo? Edilúcia? Né? Pois é. Fiz uma venda pro Wilson Cruz. Difícil pra caramba, mas valeu a pena. não foi ele que pagou a comissão, foi o outro lado, né? Senão, Entendi. senão, nossa, isso é gente boa. E você, Márcia, lembra? A venda marcante que mais marcou a minha vida, vamos lá, foi até na época que a Ribeira estava lançando, né, o Soma Galeria. O Soma. E lembra quando vocês passavam, todo mundo, quem que não passava ali em frente ao Via. terminal, olhava ali do lado direito, ali tal, via aquela tendinha, que eu até brinco, é a tenda do Pai Jacó ali, né? Eram nós corretores que estávamos ali, né, curtindo chuva, frio, sol, enfim, ali fazendo todo aquele trabalho de captação de clientes. E ali, meus amigos, era assim, a gente chegava cedo ali, tá? Era tipo 7 da manhã. Já começava a fazer a captação, abordar o pessoal, enfim. E a turma também que parava ali falava, peraí, o que vai ser construído aí? Pega meu telefone, pega meu contato, vai me mantendo informado. Olha. Então, era louco o negócio, porque ali é uma localização privilegiada, poxa, no centro de Mogi praticamente. Sim. E ali ficamos... porque nós trabalhávamos juntos com a outra incorporadora, né? Porque era a Lopes e a Ribeira. Meu Deus do céu, só sei que ali eu fiz 2 vendas, tá? De pessoas assim que passavam por ali, gente assim comum, porque o pessoal fala, não, ali só uma galeria, não, ali é só pra bacana, só gente rica. Não, era o pessoalzinho que estava ali na rua. Povo, roupa simples, sabe? E a pessoa chegou ali pra mim e falou, olha, tá aqui meu cartão, você vai me mantendo informado de todos os desdobramentos, lançamentos, tá? Porque eu quero comprar. Esse aí você já fidelizou. Pronto, já eu falei, não, então vem com a tia aqui, vem com a tia aqui. E no dia que teve a Van Premier, teve o lançamento, ele estava lá. Estava lá. Ele e a outra cliente também. Que bacana. E assim, a comissão foi só alegria, só né? Aquela, então, né? E aí, de Luz? Então, o meu foi até um pouco recente, que foi bem interessante, porque assim, a locação ela é tida como patinho feio, né, da corretagem. Você sabe, você já trabalhou com isso? Muito. Eu falo assim, dá muito trabalho e pouco retorno. Mas foi outro bichinho que eu fui picada também na corretagem, porque de alguma forma eu gostei, né? Eu gostei e gosto da locação, tanto que hoje eu sou coordenadora de locação. Porque através da corretagem me chegaram muitas vendas também. Sim, e eu achei bacana assim, isso que acontecia muito eu fidelizei o cliente através ali da locação e veio a venda. E justamente essa venda, que foi numa laje, ela acabou ocorrendo através da locação. O cliente veio buscar, uma maravilhosa. Veio buscar uma locação e aí conversando, vi a necessidade dele, a oportunidade. Sim. E pronto, foi um negócio que foi bom para todo mundo. Legal. Exatamente. Agora nós vamos falar um pouquinho dos desafios e preconceitos. Na opinião de vocês duas, vocês acham que o mercado imobiliário ainda é machista? Tem alguma coisa? Eu não tenho essa visão, porque a partir do momento em que sei que existe, mas assim, eu não me deixo levar. Porque quem entra em ação, tá, é a profissional, é a corretora Márcia Guerreira. Então, assim, nunca aconteceu de eu... Porque também, assim, eu não me deixo levar, entendeu? Então, quando eu vejo que eu ouço uma conversa... Não dou moleza, já corto. Isso daquela que já corta de uma vez e pronto. A Edilúcia trabalha num lugar que é maravilhoso. Não vamos ali falar que ali tem machista ali, não tem. Ali só tem gente boa. E essa visão também já mudou, né? Vocês sabiam que hoje nós temos aí, no Brasil, são cerca de 400 mil corretores de imóveis, onde 60% são homens e as mulheres... Desde 2010, elas vêm aumentando. Então, as mulheres já estão em 40% de corretores de imóveis. Eu acredito que mais 30 anos as mulheres ultrapassam. Vão dominar. Precisa, né? Precisa. Não, a cada 10 anos elas estão... Está saindo mais corretoras do que corretores. Mas assim, talvez a Márcia, não sei, né? Assim, eu trabalhei pouco tempo no stand, né? A Márcia talvez tenha mais experiência nesse sentido. Que a minha área sempre foi mais para terceiros, né? O stand, ficar só no stand mesmo, eu fiquei pouco tempo. Mas assim, no terceiros, honestamente, eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário.
O que eu vejo, assim, tem muitas mulheres, né? E justamente por conta daquilo que você falou mesmo, dessa empatia, Sim. dessa persuasão, essa coisa toda que a mulherada tem. Vamos combinar, né? Dominamos. Não que os homens não tenham, mas eu digo, né? A gente é escolada, isso A daí. gente se rende, né? Fazer Exato. Vai só tô pelas eu aqui. beiradas ali, pronto, e chega lá. Mas, enfim. Então, assim, eu particularmente não vejo isso, muito pelo contrário. Eu vejo, assim, o mercado imobiliário como um dos mercados que isso é mais tranquilo, né? Pelo menos a partir de, como eu falei, de terceiros que eu atuo, eu vejo dessa forma, tá? Não vejo essa questão do machismo, não, para ser bem honesto. Já falou que não também, né? Não vejo. Não. Para vocês, assim, vocês conseguem enxergar a forma de como vocês negociam, uma diferença com os homens certeza. Negociam? Com certeza. Somos mais flexíveis. Somos mais perspicazes, mais atentas. O homem parece que ele tem aquela coisa, aquela pressa. É claro que numa negociação você tem que ser objetivo, você tem que ser prático, mas dependendo ali da postura do cliente, tem que ter um pouquinho de flexibilidade. Tem que ter. Mas tem cliente também que às vezes não quero falar com aquela corretora. Mas principalmente quando é casal, tá? Então o segredo é chegar na esposa, é conversar com a esposa ali, amiga. Não, nos cursos, né, nos cursos antigos, a gente chamava que esse era o mala. Então, era do Celso que eu fazia. O Celso já estava velhinho, mas era o cara top da época desses cursos, lutava, né? Então ele falava assim, vocês vão em cima do mala. Quem é o mala? Mas quem que é esse mala? O mala é aquela pessoa que, se a pessoa está indo, ou a esposa ou um amigo, é aquele amigo que fica, ele fala mais do que quem quer comprar. Né? Aquela pessoa que fica, olha, eu gostei, achei legal, mas não é ele que vai comprar. Aí o Celso falou assim, vai em cima do mala, porque o mala que vai fazer o outro comprar. Né? Então, essa diferença você acha também, Edilúcia? Sim. Eu acho que assim, a mulher ela acaba... Lógico, né? A gente sempre está falando de profissionais e profissionais, né, gente? Porque profissionais bons e ruins tem em todas as áreas. Sim. E de todos os sexos. Mas assim, de ambos os sexos, né? Mas, de qualquer forma, o que acaba acontecendo muitas vezes? A mulher, ela acho que ela tem mais uma sutileza, sabe? Ela fica mais atenta. A questão da empatia, eu acho que também é uma coisa que nós temos muito forte, né? E eu diria até intuição, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto, vamos colocar aí, que acaba... Essa intuição aí, às vezes eu falo assim, né? A gente já está há muito tempo no mercado, né? Parece que a gente lê a mente, né? Sim, eu já falo, às vezes eu tô conversando com uma pessoa, eu falo, puta, eu já sei o que ele está pensando, né? Lá na o que frente, ele tá pensando. Né? E preconceito, você já presenciaram algum tipo de preconceito com alguma corretora, com alguma colega ou não? Preconceito já. Porque, assim, como eu estava falando há pouco, o mercado imobiliário, eu acho que ele é, assim, muito democrático, né? Então, não importa se você tem um ensino médio, que você precisa pelo menos ter um ensino médio para poder atuar na corretagem, ou se você tem um doutorado. Não importa, essa pessoa pode ganhar mais do que a outra que tem, né, o doutorado. Pode acontecer. Então, por isso que é um mercado muito democrático. Mas eu já vi pessoas simples, né, serem vistas com, assim, menos competência. E no final, essa pessoa, a gente conhece, né? Essa pessoa é muito competente, né? Ela é uma pessoa muito querida por todos e tudo mais. Então, assim, eu já vi esse tipo de coisa, infelizmente. E a Márcia? Olha, eu já vi situações, eu não sei se preconceito seria a palavra correta, mas, por exemplo, na questão do dress code, da roupa. Né? Eu ia perguntar isso agora, se a aparência também ela é um diferencial, né? Bastante. Eu já vi situações em que a corretora ela vai trabalhar com uma roupa insinuante, decotada, né? E com isso eu já vi assim, casais, assim, a esposa chegar e falar, não queremos ser atendidos por essa corretora, não. Isso já aconteceu na minha imobiliária também. Então não sei se por isso que eu te falo, que eu não sei se preconceito é a palavra certa, porque eu penso o seguinte também, na questão de consciência quanto à roupa de trabalho. Né? E eu acho que seria mais isso, porque infelizmente também a gente tem que ter, né, uma certa postura mesmo, né? Exatamente. Porque senão fica complicado. Lembra, é um assunto delicado. Você lembra aquele dia que levaram aquela moça para falar, né?
como que a gente estava se vestindo, você lembra, né? Uhum. Era um de lado escondendo a perna, com a barra da calça, era outro sapato com a meia branca. Corretor de sapato com a meia branca. Tava eu lá, outro. Escondendo o pé. Se a gente for ver realmente, né, a fundo mesmo, porque tem a questão do neurobrand, né? Então, que é aquela questão visual mesmo, que o nosso cérebro, ele capta muitas coisas. Não, naquele dia eu aprendi a ter as cores. Exatamente. Das camisas. Então, assim, mas aí... aí... Para fechamento é azul. Vai fechar? Mas aí é uma questão, mais realmente postural, né? Eu não encaixaria isso tanto quanto preconceito, vamos dizer assim. Mas existe, por exemplo, o preconceito racial. Você sente que no nosso mercado tenha? O que você acha? Olha, no nosso segmento, não, eu nunca presenciei também. Também não. Né? E olha que já trabalhei com negros, já orientais, enfim, nunca presenciei essa situação. Foi mais a questão mesmo ali de postura, né? Questão de idade também, já me perguntaram isso. Também. Assim, que eu tenha visto, não. Também é mais uma questão de você mostrar ali o seu trabalho, né? De você se interagir competência, ali, a competência, se interagir com os seus colegas, tudo. Mas o que eu já vi mais assim de impeditivo é mais a questão de roupa mesmo. E vocês aí que estão aí, a gente fala que nós somos de uma geração, né? A gente vem lá de trás. Hoje a gente está trabalhando com jovens, né? Então, para a gente ser, para nós mesmos que já estamos acompanhando essa juventude aí, como que vocês se acham para ser uma referência, uma corretora referência no mercado? O que é o mais importante hoje? É essa questão de estar na internet? Ou tem alguma outra questão aí que vocês... Depende, né, em que sentido você está falando. Aparecendo para o cliente... Não. O que faz uma corretora ser referência? Tá, o trabalho. Uma referência no mercado. Tá. Você quer? Não, pode falar, pode falar. Então, vamos lá. Para mim, também são um conjunto de fatores, né? Então, vamos dizer assim, primeiro, e para mim é fundamental, ética, né? A ética, para mim, eu acho que vem à frente de tudo. Por quê? Porque se você age com ética, com o cliente, você dando as informações corretas, você falando aquilo que realmente, né, a gente precisa passar para o cliente, porque muitas vezes, quantas informações são omitidas do cliente e tudo mais. Então, a gente procurando, né, ser aí o mais ético possível com os colegas, que isso infelizmente é um desafio na nossa profissão. Bastante, né? Porque assim muitos corretores acabam infelizmente tendo uma postura diferente, e isso perante os próprios colegas. Só que hoje assim isso corre muito rápido, né? Porque rapidamente a gente já fica sabendo e aí já compromete. Longe de mim. Eu descobri esses dias que eu falo, você não acredito. Mas enfim, o quê, né? Enfim. Vamos tocar. Então, assim, agora, sem dúvida nenhuma, hoje em dia tem sido, assim, primordial as mídias sociais. Isso não tem como a gente dizer que não. Não tem como ignorar, né? Exatamente. Não, então, é algo que a gente precisa estar presente. Que a gente chegou, né? De ter que estar colocando a cara ali, né? E hoje está tudo na palma da sua mão. Lembra aquela época que para fazer um vídeo você tinha que contratar uma empresa? Exatamente. Eu tinha Polaroid, aquela máquina que saía. Hoje não, você pega o celular, já faz ali já o seu vídeo, faz uma selfie, já faz ali uma apresentação já em tempo real. Então os meios estão muito dinâmicos. Exatamente, estão mesmo. Isso e pior que vocês estão falando, realmente... quem está do outro lado também tá com isso na cabeça. Hoje a pessoa liga para mim e fala assim, tem como você mandar o vídeo da casa? Você não tem o vídeo? Pô, mas você não quer ver a casa? Vamos lá ver pessoalmente, entra no ambiente. A gente é da época de falar, vamos marcar um horário lá, tomar um café. Sim. Você tem o vídeo da casa? Você tem as fotos da casa? Nossa, não tá nítido, cara. Às vezes eu falo, meu Deus... Eu já falo assim pro cliente, vem cá, olha, beleza, eu até mando uma fotinho, mas falo, ó, vamos lá ver pessoalmente, vamos entrar no imóvel, porque para mim, até falo para o cliente, olha, preço, bacana, claro, mas a questão é você se identificar com o lugar, você se vê morando aqui. E às vezes as você fotos se vê são lindas, mas chega lá, a casa não é, cara. Engraçado, mas isso daí eu acho que também tem a ver com o nicho que a gente tem, porque, por exemplo, já na locação, em terceiros, né?
Eu acho que funciona muito bem a questão né, do link ali, com todas as informações, com fotos também. A gente até preza muito por isso, por essa questão das fotos, né, bem tiradas, tudo, para realmente dar uma real noção para o cliente do imóvel, e não aquela coisa, sabe, realmente dá uma noção mesmo para o cliente. E o vídeo, principalmente depois da pandemia, isso acabou acontecendo de uma forma muito mais recorrente. Antes a gente não tinha muito isso. Talvez não tinha pensado nisso. Então, depois da pandemia, isso daí se tornou mais presente, né, no nosso mercado, principalmente na questão de terceiros, tá? E isso facilita muito. Porque, às vezes, o cliente já olha alguma coisa, não, mas isso daqui não me agradou, mas aquilo dali me agradou, não, sabe? Então, acaba auxiliando realmente na hora da gente fazer aquele filtro, né? Então... A Márcia tem mais chegada no vídeo, né, Márcia? Não, eu adoro fazer vídeos, eu me identifico com a internet, enfim, mas eu tenho consciência de que meu trabalho não pode ficar somente nisso. Né? Tanto que quando eu comecei na corretagem, ainda mais ali pela Lopes, né? Que a Lopes, nós somos multimarcas. Então eu me via obrigada a conhecer todos os empreendimentos, né, comercializados pela Lopes. Eu estava ali, tudo bem, fazia ali um stand, mas no meu horário de folga, no meu dia de folga, eu ia conhecer o outro lançamento, eu ia participar de um endomarketing, de um empreendimento X, enfim, me interagir. Porque, inclusive, até passei por uma situação onde eu estava num ponto de captação, ali divulgando um produto, e daqui a pouco, isso foi num restaurante até, ali, né, até com a camiseta ali do empreendimento, tudo. Aí daqui a pouco, os meus panfletos ali, tudo ali na mesa ali e tal. Aí eu olho assim, vejo um casalzinho olhando nos panfletos. Cheguei lá, senhor, boa tarde, senhora, pois não. O pessoal olha aqui para mim, olha, estou vendo aqui os seus panfletos. Não tem aqui um empreendimento X, que era de alto padrão que a pessoa estava procurando. Eu falei, olha, aqui não tá, mas eu tenho lá no meu carro, vamos lá. E em 3 dias eu fechei essa venda. Beleza. Então, eu me vejo na obrigação de estar informada dos empreendimentos que são comercializados, dos lançamentos que estão ocorrendo aqui em Mogi. E uma coisa que eu falo para os mais novos aí, você não vende o que você não vê. Hoje o pessoal que entra no imobiliário fica sentado, tomando café, internet. E eu sou daquela que fala, não, pega algumas chaves e vai conhecer os imóveis. Vai lá ver, né? E o principal que a gente aprende com o tempo, a gente não vende o imóvel, a gente vende hoje a informação. Exato. Tem aquela informação que tem aquela na manga que não está ali no site, cara. Mas você só consegue se você for conhecer o imóvel. Porque às vezes está tudo ali, você bota tudo ali, o cliente olha. Se você tiver algo que ele não viu ali, você vai vender. Mas para isso você tem que conhecer os imóveis. É que faz parte também do funil de vendas até, né? Então, assim, a gente vai lá, a gente oferece para o cliente, tal, não sei o quê. E a visita, ela é primordial. A visita é um passo antes da proposta. Então, assim, você acaba... Pode acontecer do cliente comprar sem nem visitar? Pode. Já aconteceu isso comigo. Mas, em sua maioria, é com a visita. Então, óbvio, quanto mais visitas a gente tem... Aquele investidor compra, né? Mais aquele propostas... que vai investir, ele não quer saber. Exato. Então, mais propostas a gente vai ter. Quanto mais propostas você tem, mais chances de fechamento você tem. Então, isso faz parte do funil de vendas. E o cliente difícil? Assim, o homem tem muita paciência, o cliente difícil. E as mulheres? Como que vocês trabalham um cliente que é difícil? O que é um cliente difícil? Porque para mim todos são um desafio. São todos? Todos são difíceis? É difícil chegar aquele e falar, olha, eu quero comprar. Tanto que esse aí é o do sonho, é o cliente do sonho, né? Difícil é aquele que quer comprar, mas não sabe o que quer. Aí você apresenta e às vezes é aquele que quer comprar, mas não tem o dinheiro para comprar. O dinheiro que ele tem não dá para comprar o que ele quer. Eu já tive cliente que ficou 4 anos ali na minha carteira, ali por fim que ele tomou a decisão, falou, não, agora eu vou comprar. 4 anos. Então, eu tenho 2 histórias que é bem interessante. Uma delas, que eu estava no stand nessa época, e um cliente, ele queria saber tudo, absolutamente tudo sobre a construtora. Ok, fui buscar todas as informações sobre a construtora, sobre o empreendimento, sobre tudo. Tudo eu passei para ele. E tinham 2 empreendimentos, um do lado do outro, que era da mesma construtora. Na hora, eu sei que assim, foi tão desgastante a negociação que na hora, quando assim,
sabe, a gente estava há muito tempo, tanto que no stand, foi até engraçado, porque no stand, geralmente, quando chega o cliente, sai corretor de tudo quanto é lado, né? Esse não, saiu os corretores de Lúcia, seu cliente. Então ninguém queria. Exatamente. O pessoal já conhecia. Exatamente. No final das contas, eu sei que foi tão difícil que eu cheguei e falei para ele, olha, se depois de tudo que eu falei para você, você ainda não tem a confiança de comprar da construtora, vamos fazer o seguinte, é melhor então você não comprar nesse momento. Juro. Sim. Depois de todo o trabalho, eu cheguei nesse ponto. Ele comprou 2. Olha. Comprou aquele e o do lado. Então, assim, tem forma, hora né? que a gente também precisa se posicionar, né? Porque senão fica difícil. Então, assim, você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma, mais primorosa possível. Mas tudo também tem seus limites, né? Então, é por isso que eu falo, a gente também tem que valorizar o nosso trabalho, né? E outra situação, você falou de 4 anos, um cliente que também estava 4 anos na minha carteira, já tinha mudado de imobiliário, levei ele junto comigo, ofereci o empreendimento estava na planta, o empreendimento ficou pronto, no mês que eu saí de férias, ele foi comprar com outra corretora. Ai, meu Deus. Eu falei assim, A gente não. passa por Porque isso. eu tinha mudado o nome, o primeiro nome da imobiliária, e ele achou que era outra imobiliária. E era um cliente meu, que era meu cliente antigo, de escritório de contabilidade. Bom, tudo bem, paciência, né? Eu peguei, passou umas 2 semanas, eu digeri aquilo primeiro. Aí eu falei, quer saber? Vou mandar um e-mail para ele, porque afinal, realmente, eu tenho um carinho muito grande por ele, que ele me ajudou muito no outro momento. Então, eu vou mandar. Eu falei, olha, não foi dessa vez, mas que bom que você comprou aquele empreendimento que eu estava oferecendo para você lá atrás, né? Tudo bem, não foi dessa vez, mas com certeza faremos outros negócios. Ele, de Lúcia, eu estava procurando seu telefone, aquele não deu certo, não sei o quê. Comprou comigo. Entendeu? Então, assim, a gente tem, se for contar, tem história, né, pra gente contar. É muita história. O que eu ia te perguntar agora era sobre isso mesmo. Assim, o que vocês, mulheres, podem ensinar aos homens, aos corretores? O que vocês têm para ensinar para os corretores? Que vocês acham que eles, às vezes, falham aí, né? Você está vendo um atendimento de um corretor, ou você escuta, né? Pô, dá vontade de você, como mulher, chegar lá e falar, pô, cara... Deixa que eu faço isso. O que mais você acha que eles pecam aí, vai? Você, Márcia, o que você acha? Olha, eu acho... Pode falar, pode eu falar. Eu acho o seguinte, que tem muitos ainda... Tem, sim, os profissionais sérios, tá? Compromissados, acho que... Só que eu vejo, assim, que alguns ainda não têm ainda aquela questão do compromisso com o cliente. Não tem o compromisso com o trabalho. Acha que é só mostrar o empreendimento, aí o coordenador lá, ou o gerente faz lá todo o trabalho. Não. Acho que o mercado imobiliário ele é muito amplo. Não é só você ficar ali no stand, é você entender ali como que fazer uma simulação de financiamento para o cliente, fazer tudo. Monta ali um fluxo e falar, cliente, olha, para a gente ver se esse fluxo aqui realmente vai bater com o seu planejamento financeiro, preciso de documentos X, Y, Z, para a gente fazer uma avaliação com a Caixa. Né? Então, acho que falta ainda mais assim, essa questão do comprometimento dele com querer aprender. Porque também as empresas dão tudo essa qualidade, né, de fica tudo trabalho. mastigadinho. Né? Porque não é a legal empresa isso. quer vender. Né? Quer vender, então ela fica, né? Não se preocupa com isso. Isso aqui você liga para fulano, ela faz tudo para você. Esses dias eu não mexo com empreendimento, a gente foi conhecer um empreendimento lá, pessoal de Brás Cubas. E assim, a gente perguntava, você falou, não se preocupa com isso, se você tiver dúvida, fulano faz para você. Vai fazer tudo para você. E a gente acaba, né, fala, então não vou correr atrás, não preciso correr atrás. Só que com isso você não aprende, você não vive todo o processo, né? Então, e cada venda que eu faço, cada atendimento, eu sempre procuro tirar um aprendizado. Então, ainda falta muito ainda para eu ser a corretora de referência. O que eu procuro mostrar é o seguinte, que a partir do momento em que você está atuando na área, faça bem feito, faça o melhor. Isso é importante. Tá? Porque você não está mexendo com apenas uma caneca, você não está vendendo uma caneca, você está vendendo um patrimônio, é um projeto de vida para a pessoa. Às vezes é uma economia de uma vida inteira. Exatamente. E outra coisa, eu acho que você trabalhando dessa forma, não é só você, é você também ser autoridade, né? Quando você tem muito conhecimento, você saiu dessa linha, você está numa outra linha, aí você é autoridade. Por que eu vou procurar a Márcia? Por que eu vou procurar a de Lúcia? Porque ela sabe. Entendeu? E isso é muito importante, que as pessoas às vezes não estão enxergando. Se for alguma coisa de alto padrão, eu tenho uma experiência com uma corretora que conheci há pouco tempo, ela foi no meu escritório, a gente estava fazendo parceria de um negocinho lá, e
Aí ela falou assim, olha, eu não tenho muito tempo, porque eu vou atender agora uma pessoa que está comprando uma casa de 3.800.000. Eu falei, nossa, que bacana. Opa. Aí eu perguntei para ela assim, falei, olha, fulana, você conhece a casa? Não, eu não conheço a casa. Oi? Porque o Senhor Jesus, o Senhor Jesus está abençoando e eu vou fazer a venda. Aí, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Eu falei, olha... Oremos. Então você fala... Aí depois ela foi embora, lógico, torci pela venda dela e tal. Sim. Mas eu falei, como que a pessoa vai vender uma casa de 3.800.000? Ela não viu a casa. Não entrou? Não entrou, ela não tem informações, ela tem umas fotos que mandaram, ela já agendou. Quer dizer, o mais difícil é você agendar esse cliente de 3 milhões. Lógico que não saiu a venda, viu, gente? Depois eu perguntei para ela. E depois, assim, de uma forma meio paisão, assim, falei, olha, quando a gente vai trabalhar com alto padrão, não é qualquer um, tá? O alto padrão, comecei a falar para ela, tudo é visto. A roupa que você tá, o restaurante que você frequenta, o carro seu que encostou, infelizmente é isso, o relógio que você está usando. Aí comecei a falar para ela, falei, mas você vende alto padrão se você tiver a informação. Aí você vende. Sim. Aí depois tal, a gente conseguiu fechar um negócio que era bem menor que o alto padrão, a gente ficou muito amigos. Mas tudo isso compete a gente que são os mais antigos passar para os mais novos. Então, para mim, uma das coisas que é assim imprescindível, né, que isso eu ouvi lá atrás de um amigo que falava o seguinte, se eu pudesse dar um conselho para o corretor que está começando. Então, primeiro, eu ia para falar no final da pergunta. Você tem agora dois ouvidos. Tá aqui no final, pô. Aí, depois você faz. Você repete. Então, tá. Então, o que acontece? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para você ouvir mais. Né? Então, assim, a escuta é imprescindível para você saber o que realmente seu cliente precisa. Sim. Porque senão, assim, ele vai te ver como um tagarela lá na frente dele, falando, não vai fazer sentido. Peraí, ele não me escutou, ele não sabe o que eu preciso. Né? Então, a dor, assim, né? A gente vê exato. Da dor dele, né? Então, assim, é nesse sentido de você ter essa escuta para o seu cliente. E uma das coisas que me ajudou muito a ter essa escuta mais ativa foi a locação. Uma das coisas que foi muito interessante isso, né? Por quê? Porque a locação, ela me fez exercitar várias vezes a mesma coisa. Né? Então, isso eu achei muito interessante. Também, além de você ter assim, essa escuta ativa, uma coisa que também eu achei muito importante, falar assim, olha, sabe o cabresto do cavalo? Do cavalo. Então, assim, vai, foca e vai. Faz o que você tem que fazer. Ponto. Não olha para o lado. Ah, mas fulano está vendendo, eu não estou... Ok. Primeiro que eu penso assim, se ele está eu gosto de trabalhar em imobiliário justamente por isso. Porque eu vejo, se está acontecendo aqui, eu sou capaz também. Isso me instiga. Então, isso é muito legal. Então, mas olha nesse sentido, de você falar, não, se o outro conseguiu, eu também consigo. Mas fora isso, foca. E vai na direção que você quer ir. Eu penso que isso também é outra coisa muito importante. Já antecipei. Desculpa aí. Tô brincando. E você, Márcio? E aí? Bom, eu já para dar um conselho? Já dá o conselho, porque ela já deu. Opa, olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Primeiro, humildade. Humildade é tudo. Parar de ser estrelinha. Ninguém é melhor. E outra, seja sempre falha, autêntico. Com certeza. Porque acontece muito, né? Já atendi clientes, já que falaram, pô, Márcio, eu vi lá o teu vídeo, você apresentando o empreendimento X, poxa, e aqui conversando com você, você é a mesma pessoa. Eu falo, mas é claro que eu sou a mesma pessoa. Sou quem eu. Vou ficar fazendo fachada, embora a minha formação em jornalismo, mas no mundo da comunicação, principalmente virtual, a autenticidade acima de tudo. Não tem essa de você querer fazer uma máscara ali. Não, a casa cai, a tua cara cai. Agora, você perde a credibilidade. Quero fazer uma pergunta mais de casa agora, vocês. Como que vocês equilibram aí o trabalho e a família? Como que vocês fazem? O homem às vezes é meio diferente, né? A esposa tá lá, tá cuidando das coisas, mas vocês às vezes é pai, mãe, é avó, é não sei o quê. Bom, comigo, né? Eu sou solteira, né?
Sou mãe de 3 gatinhos lindos. Ah, que beleza. 3 miauzinhos. A minha mãe de 81 anos que mora comigo. Então, minha mãe, ela é muito ativa, embora, né, ela tenha a mobilidade reduzida, mas ela não para um minuto. Né? Então, eu tô aqui com vocês, mas em casa eu sei que ela tá lá, tá cuidando bem, está bem, né? E assim... Sua rotina é tranquila, então. Por enquanto, né? É. Até o próximo segundo. Porque, assim, eu não tenho o horário para chegar em casa. Muitas vezes até eu me cobro por não ter mais tempo para passar com a minha mãe. É claro, quando precisa, né? Ir ao médico, às vezes ela quer sair um pouco. Mas legal que vocês são bem diferentes, né? A rotina é bem diferente, bem, né? Bem. Não, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É ter jogo de cintura. Então, no meu caso, quando eu entrei na corretagem, minha filha era adolescente. E assim, foi muito importante para mim, porque a profissão me propiciou que eu estivesse acompanhando. E justamente numa fase que é mais difícil, né? Nossa. Vamos colocar assim. Então, eu pude acompanhá-la mais nesse período, né? Então, foi muito importante para mim estar nessa profissão aí, nessa fase, né? E hoje eu vou te falar, assim... É que, graças a Deus, eu tenho também a minha família que dá um apoio. Mas, por exemplo, eu tenho um irmão que é autista, minha mãe faleceu há pouco tempo, tenho um irmão que é autista, um pai já idoso. Então, a gente se reveza, né, para os cuidados. Aí sou vó de 3 netas lindas. Está sempre na internet, estão sempre lá. Pois é. Então, e aí, aquela coisa, você sempre tem que, né, de uma forma ou de outra, dar um apoio daqui, ser uma votorista, né, coisa do gênero. Então, uma coisinha ou outra tem que dar. E faz parte, né? Faz parte, porque eu sou daquela avó presente mesmo, sim, né? Então, sempre fui assim, desde quando elas eram pequenas, sempre ali presente. E vocês têm uma rotina diária, como que vocês organizam essa rotina? Eu lembro que eu fiz um podcast com o Carioca, né? Achei muito interessante ele falar, que quando você já está no banho, você já está trabalhando, e você já está imaginando como que é vocês, mulheres aí. O Carioca já está no banho, pensando aonde que eu vou buscar o din-din. Eu já vou programando aqui a minha agenda já, então eu já entro primeiro quando eu acordo eu agradeço a Deus por mais um dia. Eu até falo, Pai, se o Senhor está me dando esse dia de presente, é para eu fazer bonito, então só me dá visão e sabedoria para eu seguir aí os seus passos, né? Então ali eu já vou planejando já o meu dia. Até a hora tal eu vou ficar lá no stand, depois ali eu tenho aula à noite, depois amanhã, eu já penso também até no amanhã. Amanhã eu tenho tal compromisso. Então a cabeça aqui ainda mais geminiana de primeiro decanato. Então a cabeça é a mil, nós somos camaleões. Canceriana. E você? Ariano. Opa. Sou ariano. Então, assim, a minha cabeça, só que eu tenho um defeito. Com tudo isso, tá? Muitas vezes eu acabo me dispersando. Então, é aquela hora que eu tenho que... quando eu vejo que eu estou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Marcia, para, respira, guerreira, respira. Você é uma só, mulher. Vai fazendo por vez e pronto, acabou. Para com essa pressa. Inspira, respira e não pira. E não pira. Edilúcia, acorda, já estou trabalhando também, Edilúcia? Olha, eu estou fazendo um movimento um pouco diferente. Assim, já teve a Edilúcia mega organizada. Até demais, eu diria, beirando ao toque. Aí depois eu passei uma fase desorganizada, confesso, e agora estou me reorganizando, né? Estou até lendo um livro chamado Mente Organizada. Muito interessante mesmo, e aí começa, né, a vir vários insights, várias coisas simples até do dia a dia que a gente pode fazer para melhorar, né, a nossa organização aí de uma forma geral. Desde esvaziar, uma coisa simples, esvaziar sua mente, que igual... Né? Muitas vezes você fala, tem que fazer isso, tem que fazer. Só que você fica assim, só aqui, na imaginação. Onde que eu vou? Mas se você... tem que fazer isso, escreve no papel. Tem que fazer isso, escreve no papel. Vai deixando ali de lado, tá? Quando você for organizar a sua agenda, você coloca lá. Nossa, um negócio tão simples, mas isso tem me ajudado tanto. E isso, aliás, foi um amigo também que me deu essa dica, o Ademir. Então, ele me deu essa dica e agora eu vi na Mente Organizada de novo. Aí eu lembrei disso. Eu falei, vou começar a fazer isso. Não é que está dando certo? Voltei até a usar a agenda, coisa que estava difícil de eu usar. Entendeu? Aquela então, agenda assim, de escrever? Exatamente. Porque, assim, para mim ainda funciona aquela de escrever. Eu gosto mais ali do visual, né? Tem a do
do celular mesmo, mas eu ainda gosto mais Você da minha. escreve, você memoriza. Exato, exatamente. Então, assim, isso para mim tá sendo, tô fazendo esse movimento aí, tô gostando bastante. E como que vocês mantêm aí a motivação nos dias difíceis aí? Né? Respira e vai, porque o planeta continua girando. Mesmo na pandemia, onde todos pararam, mas o planeta não parou de rodar. Então, eu ali para mim, me conscientizei, meus amigos, que eu tenho que acompanhar esse mover. Não me permito parar. Então, todo dia ali é um desafio, é um aprendizado, é uma experiência, é uma vivência. Então, por isso que quando eu acordo ali, 5:30 da manhã, minha primeira oração ali, naquele momento ali, é aquele meu papo com Deus. E falo, vamos embora. É o famoso, bora lá. Bora lá, né? Tem Bora que ir, lá, né? tem que ir. Tem que ir. Olha. E aí, Lúcia? Então, eu tô pensando aqui, né? Eu acho que nesses momentos, tem momento que a gente precisa se entregar ao momento. E não é se entregar no sentido de jogar a toalha, não nisso, né? Se entregar mesmo, eu diria, para essa mente superior, né? Sim. Esse ser maior. O ano passado, no começo do ano, eu fui internada com suspeita de trombose. Então, de repente, de um momento para outro, me vi em cima de uma cama, Eu vi. né, e tal, não sei o quê, e não podia nem levantar para ir no banheiro, não podia, né? E ali naquele momento, num primeiro momento, me deu um desespero tremendo. E ainda tive febre, tive enfim, um monte de coisa lá. E aí eu sei que chegou um dado, e eu ainda trabalhando, até eu estava lá com o computador e trabalhando, enquanto dava, eu estava trabalhando. Contrato. Exatamente. Aí, no final das contas, eu sei que teve um dia que eu estava com bastante febre e tal, eu falei, quer saber? Eu vou me deixar. E eu estava com raiva de eu estar, vamos dizer assim, daquela forma ali, né? Eu falei, caramba, podia estar fazendo tanta coisa, mas estava ali. Eu falei, quer saber? Esse momento, de alguma forma, é necessário. Então, eu vou me entregar, vou cuidar de mim nesse momento. Então, reservei minhas energias. Você mudou bastante, né? Reservei minhas energias, comecei a meditar. Academia, tal, bonitona e aí, na academia. ainda precisa melhorar mais, mas é aquela coisa. A gente é um passo de cada vez, né? Mas eu acho que quando a gente entende isso e coloca isso nessa mão superior, né? Sim. E você faz, óbvio, você não vai deixar de fazer os movimentos, mas a gente sabe que a gente vai até onde dá para ir. Não tem outra forma. Exatamente. A Márcia respondeu. Então, é isso. E uma pessoa que inspira vocês? Tem aí alguém que você fala, pô, essa pessoa é uma inspiração para mim? Alguém do mercado? Alguém? Olha, do mercado ainda não, mas na vida real, minha mãe. Sua mãe. Porque até falo, mãe, para você me aguentar... Minha mãe é uma mulher lutadora, né? Porque ela passou por muitas dificuldades, ela não pôde estudar, né? Enfrentou ali o machismo ali, né? Do meu avô, do meu falecido pai, e ela persistiu. Tá lá, minha velhinha, tá lá. Então, essa persistência dela que me motiva a batalhar. Legal. E aí, Lúcia? Olha, eu tô pensando aqui, né? Eu falei assim, caramba, no mercado, né? Realmente não precisa ser no mercado. Não, eu digo assim, mas a gente precisava ter mais referências, assim, né? No mercado. Mas enfim. Eu vou te falar uma daqui a pouco. Mas você quer concluir? Eu quero. Então, mas eu também diria minha mãe, tá? Por quê? Eu sou muito determinada, né? E isso eu trago muito da minha mãe. Né? Então, assim, de seguir mesmo, sabe? E, não, eu vou em busca do meu objetivo. Então, isso eu acho que tem bem presente na nossa família e é algo que eu gosto bastante, sabe? Dessa determinação. Eu te falei, assim, de inspiração, eu vejo assim, como corretor, eu sou da época da... Assim, eu sempre tive uma curiosidade, de falar, puxa, como que essa mulher... É a dona da Avenida Paulista, a Valentina Caramba. Verdade, Valentina Caramba. Valentina Caramba. Verdade. Ela começou com 22 anos de idade. Há 40 anos atrás, você ia para São Paulo, ela foi a primeira a colocar, ela colocava as placas, a foto dela, um batonzão vermelho, ela é uma loirona. Então você fala, hoje ela é a dona da Paulista, tem 4 escritórios, 10 mil clientes,
ativos de aluguel, de comercialização de aluguel, pra você ter uma ideia. Legal. As filhas hoje já estão trabalhando, então eu falo, meu, esses dias eu vi ela no podcast, ela tá bem. Tá. Ela não falava muita coisa com Outro coisa, dia, ela tava eu afim. também estava ouvindo um podcast Ela não tava dela afim, também. eu vi o apresentador puxando, ela, mano, se der, eu vou, não sei o quê. Mas, meu, aquela mulher ali, pra inspiração para as mulheres como corretora, acho que não... É a guerreira mesmo. Não, ela tem um livro dela também. Uma vez eu vi ela falando numa entrevista, há muito tempo atrás, ela falou assim, ela falava pro Abílio Diniz assim, ela chamava o cara de mala. Compra isso aí, você é mala, não vai comprar? O preço o Abílio Diniz, cara, ao nível, né? Acho que é uma inspiração para as pessoas. Tem muita gente na internet que às vezes você olha, você fala, pô, não sei se é, se não é, eu não conheço. Então, a internet, ela tem disso, né? Tem às vezes aquela coisa, né? Às vezes a gente fica assim, será que é tudo isso mesmo, né? Então, assim, eu gosto sempre, eu acompanho, eu vejo, eu vou dando uma olhada, mas assim, vejo no geral, não só aquilo que a pessoa tá oferecendo ali, entendeu? Então, mas tem bons corretores também, não estou dizendo que não tem, mas eu digo aquela coisa de referência, realmente, ela, sim. Você falou, é verdade, é uma grande referência, mas assim, a gente ainda precisa trabalhar mais isso, hein? Precisamos ser mais referências. Precisamos ter mais heróis aí, mais heróis, exatamente. Né? E vamos lá, e uma personalidade que vocês gostariam de conhecer? De qual segmento? Qualquer segmento. Você fala, puxa, eu queria conhecer. Ontem eu fiz um podcast, o rapaz, ele é apaixonado pelo Roberto Carlos, né? Até mandei mensagens. Será que alguém assiste e conhece, ajuda ele a conhecer o Roberto Carlos? Uma personalidade. Roberto Justus. A visão empreendedora desse cara é fascinante. Ele fala com realidade. Ele dá uma aula, né? Dá uma aula. Ele fala e já dá aula, né? Já vem a aula junto. Também gosto. Gosto muito. Tem hora que ele é meio... Não, ele é meio cruel, mas ele é verdadeiro, você percebe ali. Não é um... Dá medo de falar com ele. Dá medo. Sentar com ele. Mas é desafiador, eu gosto de desafios. Poxa vida, personalidade que eu tenho vontade de conhecer. Olha, me pegou. Me pegou. Agora não, Roberto Justus também seria uma excelente, mas ainda não tenho... Televisão, você não gosta de um ator, de um cantor, não? Mas você sabe que eu nunca fui tiete? É engraçado isso, né? Nunca fui muito de tietar, não. Nunca fui muito. Tanto que às vezes já aconteceu de eu estar lá no MASP, por exemplo, chegar um ator ali, né? Às vezes, porque ia muito pessoal almoçar ali e tal, não sei o quê. Eu vi o pessoal ficar me pedindo autógrafo, você na sua. Nunca fui de fazer isso, de verdade. Daniel, uma vez conversei, bate-papo com ele. Sabe, assim, nunca foi de tietar ninguém. De verdade. Não, mas assim, não, eu falo, não fiquei conversando, eu digo assim, né? Normal. Troquei uma ideia ali com ele, mas enfim, foi uma coisa rápida, mas nunca fui de tietar, né? Então, eu acho que assim. Poxa, não tá me vindo agora nesse momento. Sabe quem que eu gosto? O pessoal fala, pô, eu tô fazendo podcast, assisto vários podcasts. Eu gosto do Sérgio Malandro. Eu adoro o Sérgio Malandro, cara. Adoro o podcast dele, cara. Dou muita risada com ele, cara. Então, é uma pessoa... E ele é a mesma pessoa já. O meu irmão mais novo que era fã dele, né? Até por causa dos cabelos cacheados, tudo. Então, meu irmão se identificava muito com ele. E é o mesmo cara até hoje. Cara. Eu sou fãzaço dele. Pessoal, pô, Sérgio Malandro, mano. Tanta gente. O cara mantém, exatamente. Ele mantém ali. Eu gosto do Ratinho. Tá bom, vamos lá. Do Ratinho eu gosto. Fernanda Montenegro. Essa Aí, Fernanda Montenegro. Aí você tudo, chutou né? o balde. Assim, né? Você chutou o balde. Demorou, mas veio. Então, filha, porque é referência ali em tudo, né? Em tudo, assim. Nossa. Como mulher, como atriz. Naturalmente, né? Exatamente. Duas palavras para falar aqui, a gente cai atrás aqui. Exato. Eu tive uma experiência que eu fui uma vez no Museu da Língua Portuguesa, né? Quando tinha lá. E a gente estava numa sala... E foi ela e outros atores, mas na hora que ela falou, eu falei, meu Deus, parece que aquilo entra na alma da gente. Pena, né? Eu falei assim, imagina se ela estivesse ali, ao vivo e a cores. Então, eu acho que, de repente, assim, porque me instiga muito mais, me causa muito mais admiração isso, sabe? Essa inteligência, essa coisa assim...
sabe, gostosa de falar. E não é só inteligência, A aquela fineza inteligência. dela exatamente, às vezes ela é assim, mas ela é exatamente. muito fina. Cara, fala, Exato, "Não, exato. Ao assim, mesmo tempo simples, sabe? Então, é aquela história, né? O conjunto de fatores ali que realmente. E agora eu quero saber mais também completo. das duas amigas aí, o que vocês fazem para relaxar? Depois de um dia difícil, vocês têm algum hobby, alguma coisa? Não, agora eu gosto de Netflix, eu gosto de, sei lá, conta as duas aí. Olha, há muito tempo atrás eu tenho um hobby, eu sou degustadora de charutos. Puta, cara, sério? Eu tô querendo começar. Olha, é muito bom demais, sabe? Porque é aquele momento de descontração com amigos, sabe? Tanto que até o pessoal pergunta, mas você fuma charuto todo dia? Para começar, você não fuma charuto, né? Sim. Embora tenha ali nicotina, mas você acaba ali, o charuto ele tem um diferencial, né, do cigarro comum. Por exemplo, eu não gosto de cigarro comum. Sim, sim. Tá? O charuto, você descobre o seu paladar, né? Tanto que você Ele pode tem vários harmonizar, sabores, tem né? vários sabores, tudo. E há muito tempo atrás Tem aí vários que eu preços. Tem. Eu tava vendo já. Também. Então, por isso que é assim, sabe? Outra, para vocês, né, ali ter, montar ali uma estrutura na sua casa, né? Um umidor, toda a estrutura. Umidor, eu fiz Não também. custa, não é barato. Então, assim, eu ainda não tô nesse patamar ainda, então eu prefiro, assim, as degustações, assim... E se eu comprar escondido, minha mulher vê, sabe? Pô, você quer trocar o Mas eu carro? estou saudosa desse hobby, mas assim, quando não Pra consigo relaxar. para relaxar, eu adoro cuidar de plantas. Eu Também é sou legal. apaixonada por plantas, é minha terapia, me sinto muito bem. Tanto que na minha casa tem um jardinzinho ali que é meu cantinho. Legal. E Ediluz? O Ediluz, você meu- faz comida, ela faz. Cozinhar é bom. Essa aí, quer ver? Quer ver? Lá vem. Não, então, eu, na realidade, eu gosto da vinhoterapia, né? Harmoniza com Vinhoterapia. charuto. Sommelier. Sommelier, exato. Sommelier. Então, um vinho com a tábua de frios, para mim, nossa, me uma ganha, bênção. né? Mas, assim, também, quando eu estou inspirada, gosto de cozinhar também, né? Mas, assim, isso para mim é algo que, assim, me relaxa Chega em bastante. casa, abre aquele vinho. Isso. Na sexta-feira. Né? Sim. Não vai ter sim, cliente sábado. sim. Esquece da vida. Exatamente. Aí, e, Ah, gente, de verdade, assim, lógico, se estiver bem acompanhada, muito bem, mas se eu tiver que fazer isso sozinha também. Melhor ainda, né? Exato. Não, eu aprecio tanto quanto, sabe? Porque, assim, eu aprecio muito a minha companhia. Sim, Então, sim. assim, isso eu acho muito gostoso. Porque, assim, sabe, ouvir uma música, sabe, assim, você está realmente relaxar mesmo, né? De vez em quando ver um filme, eu não sou muito, assim, de Ah, não é Netflix, de- não. tá. Assim, acaba muitas vezes, eu gosto muito de assuntos relacionados ao autoconhecimento. Então, assim, eu acabo, né, muitas vezes, em vez de assistir um filme, eu prefiro muito mais assistir um vídeo relacionado a isso, né? Vocês gostam de ler? Tem algum livro para Então, indicar? Eu, mente organizada. Ah, mente organizada. Mente Eu estou um pouco organizada. desatualizada. Tá? Eu tenho lido muito sobre storytelling, né? Até para criar conteúdos nas redes sociais. Mas, assim, de um livro específico, por enquanto, não. Eu já li a Bíblia. A Bíblia eu trago ela como um importante ensinamento para a vida, né? Mas nos demais, assim, por enquanto... Nem não tem aqueles como ganhar 1 milhão vendendo imóveis em um mês. Em um mês, não, esses eu quero a distância. Então eu vou acabar dando risada. Se eu quiser dar risada um pouco, né? Só, porque é só piada, né, meu Não, amigo? Então, não, quem ganha 1 milhão é o cara que vende o livro, né? Ele ganhou 1 milhão, né? E como vocês estão enxergando, tanto coach, né? No nosso mercado, que você segue fulano, você segue ciclano. Cara, eu não acho saudável, não, cara. Então, eu estava ouvindo que eu também, ultimamente, eu tenho gostado muito de meditar também, né? Tá. Eu tenho cada vez procurado fazer isso também, que é algo que tem me relaxado bastante também. Então, mindfulness, né? Que realmente é necessário, né? Que a gente passa por tantas coisas. Eu falo que o corretor, às vezes, ele dorme rico, acorda pobre. Ou vice-versa. Dorme pobre, acorda rico. Então, são... Né, aquela montanha russa, nossa, que realmente não é fácil de lidar dia a dia. As consultorias, né? Nós somos jardineiros, nós somos eletricistas, psicólogo, tudo. Então, e aí a gente tem que ter aquela válvula de escape. A meditação tem sido uma delas. E uma dessas pessoas que eu estava assistindo o vídeo falava justamente disso, né? Que a gente vai ter, para a gente realmente ter esse momento de meditar, de realmente reservar aquele momento por nada, sabe? Nada na mente da gente, também é importante. Por quê? Porque vai ter uma avalanche
de informações, já está tendo, mas vamos ter muito mais. Então, você pode ver, você está comprando um curso aqui, daqui a pouco você já está jogando, mas e aquilo dali? No final você não faz nenhum deles, né? De tanto que você fica ali correndo para lá e para cá. Tem cursos que a pessoa compra de R$1.000, cara. Então, eu tenho me segurado, porque teve curso que eu não fiz. Aí depois eu fico assim, não vou comprar, Edilu. Primeiro você faz aquele que você comprou, depois você vai para o outro, entendeu? Porque justamente isso, porque nós somos assim, tem aquela avalanche de informações, e óbvio, todo mundo tem aquele de pescar, né? Fica pescando a gente se sente peixinho, fica só ali com um sol brilhando e fica ali querendo pegar tudo. E, de fato, a gente precisa separar o joio do trigo. Então, o que eu realmente quero? O que realmente eu preciso? O que eu realmente vou fazer? Né? Então, por isso que essa proposta, assim, quando esse livro eu ganhei, inclusive do Ademir, e aí o que aconteceu? Depois, eu não li naquele momento que ele me deu. Aí quando foi, depois de um tempo, eu senti essa necessidade dessa organização. E aí eu falei, gente, eu vou ver isso daqui. E justamente fala de tudo isso. Legal. Então eu achei muito importante mesmo, e como eu falo, às vezes uma diquinha simples daqui, outra, sabe, vai fazendo uma diferença total na vida da gente. E a Márcia tem algum guru aí, algum coach? Por enquanto não, porque eu vejo o seguinte, né? Que tem, ainda mais na internet, né? Ali na telinha você interpreta qualquer personagem. Mas será que essa pessoa calçou os mesmos sapatos de luta que você calçou? A pior dor é depois que você acompanha aí na televisão, aqui mesmo, que o cara não era nada daquilo. Exato. Que aquela fortuna dele era totalmente irregular. Você fala, puta, eu acho que falta... O cara engana tanta gente. Mas falta isso aí, uma apuração também. Opa, pera aí, se esse cara ficou milionário da noite pro dia, deixa eu puxar a capivara desse camarada, para ver se é isso mesmo, se procede. Hoje o pessoal vai muito assim no embalo, não apura mais. Não, hoje tem cursos para... Eu faço o curso, cara, você tem que botar um belo do terno, você tem que fazer teu cabelo assim, tua barba, e você vai se impor. Tá, mas você se identifica com aquilo? Então, mas existe curso, tem gente que faz o curso para enganar o outro, pô. Então, o que você quer esperar disso tudo? A gente está num mundo que tem que ser nós por nós mesmos. Seja você mesmo. Sim. Não é mesmo? Mas eu também creio muito, sabe, Márcio, que assim, a máscara uma hora cai. Né? Então, e vai cair. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a me posicionar na internet, eu me posicionei de uma forma, e tem coisa que não é que você tá enganando ninguém, é que você tá achando também o seu caminho, né? Sim. Então, aí, de repente, você acha que você tem que se colocar de uma forma assim, assado, mas depois você fala assim, será? Será que eu preciso me colocar assim mesmo, exatamente assim? Verdade. Lógico, tem o pessoal que estuda para isso, não tô, né? Quem sou eu? Mas eu digo assim, eu ainda sou mais da questão mais natural. Então, assim, se eu me identificar com isso mesmo, eu fico. Do contrário, eu não fico. Eu não me forço a isso, entendeu? Então, assim, eu penso assim, tem pessoas, igual é necessário a gente aparecer, a gente tá na mídia, sim, mas é imprescindível, assim, vamos dizer, não tem outro jeito. Eu conheço pessoas, como fala o Low Profile, né, que fala, sim. E, no entanto, são pessoas que vendem muito bem, sabe? Então, não necessariamente. Eu acho que a gente precisa seguir muito aquilo que manda o nosso coração. Entendeu? Então, assim, eu tô me sentindo à vontade com isso? Ok. Se eu tiver que parar... Exatamente. Porque senão, você acaba meio que ficando escravo daquilo. Então, isso que eu não acho legal. E eu vejo muita gente, obrigação, por exemplo, né? Hoje eu tenho que gravar. Eu vejo muita gente boa que não começa na internet porque não quer se colocar na obrigação de, né? E eu penso assim, poxa, você não precisa necessariamente estar fazendo isso. Aparece, ainda que seja de uma forma modesta, no momento que você quer, da forma que você quer, e vai indo, vai galgando, né? Então, e isso que não faça disso também aquela obrigação que vai se tornar uma coisa chata até, né? Mas chega uma hora que eu acho que não tenho nem conteúdo mais, né? Porque todo dia você tem que estar fazendo. É a mesma coisa, né? Mas o que eu vou fazer hoje, né? Nosso escritório, a gente tem um menino que cuida disso. E às vezes ele fica me cobrando. Pô, chefão, você tem que aparecer mais, chefão. Cara, tem dia que eu falo, João,
pega o Samuel, pega... Amanhã eu vou, cara. Eu falei, eu já faço podcast, mas... Não, mas tem que estar, porque o pessoal de marketing fica ali, cara. E a sua imagem que você tem que ter lá, não tá aparecendo. Mas, eu falo, eu falo, não quero, acabou, não vou. Tô afim de fazer podcast, que é mais legal. Gente, estamos chegando ao final do programa. Tava tão bom, né? Tava gostoso, não tava? Tava bate-papo mesmo, bem gostoso. Né? Então, gente, tá chegando ao final, mas eu acho que logo merece um bis. Não é mesmo? Por favor. Vamos fazer novamente, Por tá bom? favor. Então eu queria um agradecimento para as pessoas que vão estar, né, vendo o nosso vídeo, né, que se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente aqui. E minhas ponderações é agradecer essas duas maravilhosas que vieram, se dispuseram a vir aqui bater um papo. Teve gente que ficou com medo de vir, né, mas é normal, a gente respeita. E vou deixar as ponderações finais delas também, que vocês quiserem falar, redes sociais, o que você está vendendo. Tua câmera está ali. A câmera de vocês é aqui. Posso comentar? Eu vendo tudo aqui em Mogi das Cruzes, minha amiga, meu amigo. Aqui você só fica sem imóvel se você não quiser, porque temos imóveis para todos os gostos e bolsos. Estou nas redes sociais como Márcia Guerreira, imóveis só para você. Meu telefone, pode falar o telefone? À vontade. 995163909. Então tire dúvidas, pode me chamar. Márcia, eu vi imóvel tal, você está vendendo esse imóvel? Enfim, conversem comigo, porque não basta somente eu ficar nas redes sociais. Eu quero ter esse contato com vocês. Legal. Bom, primeiramente quero te agradecer, Márcio. Nossa, recebeu a gente muito carinhosamente. Sim. Desculpa aí algumas falhas. Imagina, foi realmente muito bacana mesmo. Esse é o 30, mas a gente ainda está patinando. Então, pessoal, como eu disse, hoje eu estou na J. Bianchi, né? Então, nós temos aí empreendimentos maravilhosos aí, loteamento, apartamento, né? Então, assim, entre em contato comigo, meu telefone é 11 997130213. E também trabalhamos com imóveis prontos e de locação, tá? Então, assim, a gente está aí justamente para atender todas as etapas da sua vida, tá bom? Então é só entrar em contato. Manda um abraço, pessoal J. Bianchi aí. Mandar um abraço. Eu adoro o pessoal lá da J. Bianchi, né? O pessoal aí que nos auxilia sempre a estar prestando um serviço de qualidade, porque isso é extremamente importante. Quer mandar algum abraço também? Você mandou um abraço para mim? Olha, eu mando um abraço para minha mãe, para os meus amigos lá da FATEC, mando um abraço também para o pessoal da Lopes, para minha gerente Iris, para o meu diretor Samuel, meu diretor-geral Robertley. Muito obrigada pela oportunidade de estar trabalhando com vocês já há 5 anos. Só tenho que agradecer e agradecer você, porque é o meu primeiro podcast. Vai ter mais. Eu falei assim, um dia eu vou ter que participar do podcast do Chefão, cara. E muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço você ter topado. E é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo.